Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana a gente deixa aqui gravado uma interpretação que a gente traz do Evangelho que diz respeito à nossa vivência diária. Que você pode refletir, pode também sugerir temas para que a gente possa trazer aqui na segunda-feira e também pode compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, que você ama. Não esqueça de deixar o seu like quando esse vídeo vai lá para o feed ou na nossa página, lá no nosso canal do YouTube, porque isso também ajuda para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Nós trazemos aqui, claro, o Evangelho contextualizado, procuramos entendê-lo também através de autores espirituais, de outras fontes, para que a gente consiga compreender realmente o significado da mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, vamos começar, né? Agradecendo ao nosso Mestre a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia, como sempre deve ser. E assim nós iniciamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite para quem está chegando agora e vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero assim de muita relevância para os dias atuais. Nós vamos falar sobre ressentimento. E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, né? Como é que está aí o coração? Como é que estão as emoções? Não, eu estou bem com todo mundo, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas a gente percebe que a coisa não é bem assim, né? Muitas vezes a gente nem percebe que carrega ressentimentos dentro de nós, carrega ainda, né, emoções que foram mal resolvidas, e isso acaba se manifestando inclusive no nosso corpo somático através das diversas doenças. Nós sabemos que somos seres mento-eletromagnéticos aqui na matéria. O que o nosso pensamento pensa, né? E muitas vezes de forma automática, é o que controla as nossas emoções, é o que dá uma definição para as nossas emoções. Nós somos seres inteligentes, diferentes dos animais, nós carregamos o poder da memória, onde nós extraímos lições que vamos aprendendo no decorrer da vida. E também trazemos a imaginação. E com todo esse equipamento, variadas vezes nós nos perdemos diante dos desafios da vida. E acabamos carregando lixos que a gente nem percebe, mas que depois o corpo começa a falar através de vários sintomas e desencadeando vários tipos de doença. Então eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus, ainda das bem-aventuranças, em que ele diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti,
vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essas passagens estão em Mateus, está no capítulo 6, versículos 14 a 15, e também no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A profundidade dessas palavras de Jesus é tão grande e nós, passados 2023 anos, ainda não entendemos que quando Jesus estava falando da gente se resolver com o nosso irmão, ele estava dando uma profilaxia da alma, evitando inclusive a nossa própria doença. Porque quando nós não nos acertamos com o nosso irmão de humanidade, que caminha também na mesma terra que nós caminhamos, que está também vivendo os mesmos desafios que nós vivemos, nós corremos o risco de guardar o que a gente estava falando antes, que são os ressentimentos. Mas para isso é importante que entendamos o que significa o perdão. O perdão foi colocado para nós como sendo algo que nós tiraríamos de nós e dessemos para outra pessoa. Como se fosse uma absolvição que nós dessemos a outra pessoa por alguma coisa que ela tivesse feito e que nos tenha magoado ou contrariado. E o perdão, quando Jesus fala aqui, não significa nada disso. Perdão não é uma coisa que eu tiro e dou. Não. O perdão, ele significa entendimento. Por isso que Jesus, ele ainda explica aqui. Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, fizer alguma coisa que você não goste, ou que tenha te ofendido, ou que tenha te dado algum prejuízo, vai e corrige-o entre ti e ele. Ele não disse para que a gente levasse a raiva para casa, que a gente brigasse ou que a gente simplesmente passasse a mão na cabeça da outra pessoa. Quer dizer, o outro tá te fazendo mal muitas vezes e você vai dizer, não, tá tudo bem. Não, não é isso. Não é ser conivente com o erro. Mas entender o processo. Por que aquela pessoa está agindo dessa forma comigo? E se ela está agindo de má fé, por que eu tenho que responder igual? Porque sempre o mundo vai acontecer dentro de nós, nunca é fora de nós. Então, o que o outro faz é problema dele, é do livre-arbítrio de cada um. O que eu faço com o que me fazem, isso é problema meu. E quando nós saímos fora desses parâmetros de cuidado conosco mesmo, aí nós caímos num terreno muito perigoso, que é o terreno do ressentimento. O que é ressentimento? A própria palavra já diz ressentir. Ou seja, a pessoa fica voltando naquele momento, naquilo em que aquela coisa magoou e fica revivendo isso. Como se fosse um looping. E isso, minha gente, é viver no inferno. O inferno do ser humano não é um lugar delimitado, um lugar material. É dentro de cada um de nós. Uma pessoa que vive atarantada consigo mesma, que vive revivendo situações infelizes dentro de si, num looping que ela não consegue sair, ela não está fazendo
fazendo nada de mal para o outro, ela está fazendo para si mesma. A pessoa que não perdoa é como aquela que compra um veneno, toma e espera que o outro morra. A gente não perdoa o nosso irmão, seja lá quem for, porque a gente é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Aliás, o próprio Jesus disse que nem ele era bom. Quando o moço procura e fala, bom mestre, e vai falar com ele e fala, quem disse que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. E nós também. Não adianta querer vestir uma máscara de cristãos, de que perdoamos tudo, que entendemos tudo, que somos bonzinhos, não. Nós estamos em processo evolutivo. E nesse processo, a gente vive uma comparação que eu gosto muito de fazer, a gente vive como se nós fôssemos porcos espinho. Todos nós carregamos, e quando nós nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes o nosso espinho machuca o outro, como o do outro também nos machuca. Isso é convivência humana. E isso começou já desde o berço de quando nós nascemos. Porque tem pessoas que carregam ressentimentos dos próprios pais. E tem muita gente que carrega. E hoje em dia, a gente vê que as pressões psicossociais, a vida que a gente leva, as socioeconômicas, de tanta pressão que a pessoa vive, desencadeiam vários distúrbios psicológicos no ser humano. E muitas vezes esses distúrbios é que provocam medo, provocam ansiedade, amargura e acabam desarmonizando todo o sistema nervoso. E quando isso acontece, as pessoas entram em neuroses profundas e muitas vezes essas neuroses vêm somatizadas, né? Elas acabam vindo pro físico e são responsáveis por várias enfermidades como alergias, né? A alergia acontece justamente pelo que é a nossa dificuldade no lidar com o mundo, problemas digestivos, problemas de metabolismo em geral. E acaba muitas vezes instalando processos degenerativos no nosso corpo. Geralmente as pessoas de temperamentos mais frágeis acabam que, sob a pressão que vivem, procurando mecanismos de fuga. Fuga no álcool, fuga em algum vício, fuga muitas vezes na comida. Isso quando não caem para estados fóbicos, depressivos. E aí, ela pode, nesses momentos, diante de qualquer situação que aconteça, recorrer à violência. E a gente vê isso nitidamente no trânsito. No trânsito a gente vê isso. Uma falta de paciência. Muitas vezes o carro querendo passar em cima do seu. As pessoas se xingando. Querendo o quê? Usar da violência para afirmar sua personalidade. E é que eu sempre digo, quanto maior a violência, maior a fragilidade dessa pessoa. Trata-se de uma pessoa enferma psiquicamente, que precisa de tratamento. E quando eu falo de tratamento, não é tratamento só com remédio não, tá? O remédio ele é um regulador e um paliativo, porque o tratamento mesmo, ele tem que acontecer aqui, no psicológico, para coordenar as emoções, para que a gente tenha o controle de nós mesmos. E isso, minha gente, não tem preço.
Nós não precisamos controlar o mundo, mas nós temos que ter o controle sobre nós mesmos. E é quando a gente perde esse controle que muitas coisas desagradáveis acontecem. E acabam que, no meio dessas brigas, no meio de desavenças com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, vão se instalando esses resíduos psicológicos no campo emocional, no campo mental, e vai acabar dando lugar às perturbações do comportamento. E também às doenças diversas que são consequências disso. E às vezes a pessoa até vai no médico, faz um monte de exame e não acha onde que está o problema. E toda a origem do problema no nosso físico parte do nosso psiquismo, parte do nosso livre-arbítrio, de como é que a gente está gerindo as nossas emoções. E aí eu tenho que, mais uma vez, agradecer a esse médico neurologista maravilhoso que foi Freud, que trouxe, através do conhecimento do aparelho psíquico, condições para que a gente hoje tenha tratamentos para trazer esse equilíbrio de volta. Nós não estamos perdidos no mundo. O plano espiritual é tudo tão perfeito que manda, inclusive, socorro para a Terra, seja através da ciência, seja através da própria espiritualidade. É preciso que a gente procure, que a gente tenha consciência da nossa fragilidade. Nós somos crianças espirituais ainda. E nós precisamos desses recursos. Tanto é que ele se espalhou no mundo muito rapidamente de 15, 20 anos para cá. Pessoas que são muito sensíveis, que não conseguem superar os fenômenos dessas pressões sociais, acabam se refugiando nos ressentimentos. Não fala o que sente. Deixa para lá. Na realidade, não deixa para lá. Acaba colocando tudo isso debaixo de um tapete, que mais dia, menos dia vai crescendo. E esse lixo que vai ficando por baixo vai trazer consequências. Muitas vezes acaba se tornando aquelas pessoas mais ácidas, acabam muitas vezes soltando alguns dardos venenosos sobre aqueles que se lhes transformaram como inimigos, reais ou imaginários. E muitas pessoas se intoxicam de muitas mágoas. Nossa! E essas mágoas acabam fazendo a pessoa ter insucessos afetivos, financeiros, sociais, porque quando o nosso psiquismo não vai bem, quando a mágoa se instala dentro de nós, o ressentimento, toda a nossa energia fica comprometida. E aí a nossa vida começa a andar para trás. Porque aí a gente já não consegue trabalhar direito. Aí, se você não trabalha direito, você acaba muitas vezes perdendo oportunidades. A autoestima fica lá no pé, a pessoa fica se desvalorizando. Começa a entrar num jogo de autodestruição. E é óbvio que daí começam a vir também os problemas financeiros, porque também é uma consequência. Tudo não tem acaso, tudo tem uma causa e um efeito. E nós precisamos, já nessa consciência espiritual que nós temos hoje, procurar tratar a causa das coisas. O remédio que vai ser receitado, ele vai tratar o efeito.
Mas se eu não adianta eu trocar uma torneira e não consertar o cano que está furado. Eu coloco uma torneira nova, mas o vazamento continua. E nós temos a necessidade de olharmos para a causa das coisas, de ir voltando. E aí a gente vai perceber que o ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. E o ressentimento é tóxico e mata aquele que a carrega, não o outro a quem ele se refere. Porque vai vibrar na nossa emoção e vai destrambelhar os aparelhos nervosos mais sensíveis, mais sutis. E vai trazer disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas e toda essa sintomatologia. Por isso eu digo a vocês, não vale a pena se envenenar com o ressentimento. Não porque a gente é bonzinho ou porque a gente deixa as coisas para lá, não, a gente tem que resolver as coisas dentro de nós. Ir na causa, procurar usar de compreensão, assim como nós precisamos que os outros nos compreendam, nós também precisamos ter a boa vontade de compreender os outros. Nem todo mundo vai conseguir enxergar com as lentes do meu óculos, aliás, do meu, pouca gente, porque ele é bem forte. Então, vamos começar a deixar essas querelas de ressentimento, que só faz mal para a gente mesmo, não vai atingir o outro, mas vai ser um veneno que nós vamos tomar e vai só prejudicar aquele que o ingere. E muitas vezes a gente vai ver que o ressentimento nem se manifesta diretamente. Às vezes passa até despercebido da gente, através de fixações mentais. Ele se camufla lá no cantinho, lá no escondidinho do nosso coração. Isso é difícil de tirar. Eu sei que é. Eu também sou humana, também vivo na Terra. Mas todos os dias eu me esforço para sempre, sempre, sempre procurar limpar os cantinhos mais íntimos do meu coração. Porque isso faz bem para mim. E é claro que, consequentemente, também que vai fazer bem para o outro, porque eu não fico emanando energias também ruins para outras pessoas. Por isso que eu falo, tem gente que é ressentida e nem se dá conta. Por isso, há a necessidade de um autoexame enérgico, procurar lá dentro do nosso íntimo, lá nos refolhos da alma, para ver se não ficou nenhum resquício de ressentimento dentro da gente. Achar onde que está a raiz. E às vezes já passou tanto tempo, o tempo já mudou, a década já virou e a pessoa está ali rodando nesse looping. E esse é realmente o verdadeiro inferno que nós vivemos. Porque o céu e o inferno só acontecem dentro de nós e não é fora. E quando a gente faz esse exame, esse autoexame, nós vamos perceber e vamos até ficar surpresos que a responsabilidade é nossa de estar acolhendo dentro de um ninho aqui dentro esse ressentimento, nos deixando consumir por ele. E já começando pelos nossos próprios familiares, às vezes ressentimento com o pai, ressentimento com a mãe, com os educadores, desde a nossa infância.
E a gente deve lembrar que os nossos pais, que cuidaram de nós, muitas vezes fizeram coisas não com a intenção de nos ferir, mas de nos educar. Eles sequer se aperceberam dos seus desmandos, porque eles também já sofreram isso também na infância deles. Então vamos parar de guardar ressentimentos daqueles que nos deram a oportunidade de nós estarmos aqui, vestindo esse corpo para que o nosso espírito possa progredir. O que aconteceu na infância, aconteceu e acabou. E ninguém, nós sabemos, nós que somos espiritualistas, sabemos que ninguém nasce em lar errado. Nós estamos aqui vivendo uma etapa da nossa série. O nosso episódio, nossa série tem muitos episódios. Então, se nós nascemos com uma família com dificuldades, isso é para o aprendizado do nosso espírito. Então, o nosso primeiro passo é compreender aqueles que nos trouxeram à vida. Entender que eles não tiveram má intenção. Eles deram o que conseguiram ser. O que eles conseguiram ser. E quando a gente entende isso, a gente vai liberando isso também dentro de nós. Porque às vezes o ressentimento que a gente guarda lá da infância, a gente joga hoje nos adultos que nos cercam, por transferência. Nos tornamos adultos carregando crianças ainda muito magoadas, que para se defender se tornam muito agressivas. Por isso, a necessidade de arrancar a causa injusta do ressentimento. Porque daí uma nova paisagem começa a se abrir aos nossos olhos. E a gente começa a se descobrir de novo. Uma outra pessoa, livre, liberta. E a gente passa não só a entender aqueles do passado, mas a todos esses do presente. E até muitas vezes pessoas com quem a gente tinha uma certa antipatia, a gente deixa de ter. Porque quando nós limpamos os cantinhos, os escaninhos das nossas emoções, a gente faz essa faxina interna, o mundo fica com outro significado para a gente. Portanto, vamos viver sem mágoas, minha gente. A mágoa não leva a lugar nenhum. E ressentimento, pior ainda. Vai levar, sim, provavelmente a uma cirurgia, ou um tratamento de quimioterapia, ou até a próxima encarnação, aonde vai ter que voltar e começar a depurar tudo isso de novo. Então, vamos, não é porque a gente é bonzinho não, mas por inteligência. Vamos começar a usar a inteligência que o nosso Criador nos deu, que faz parte dele, a nosso favor e a favor de todos que estão à nossa volta. Porque num coração que está limpo, que está tranquilo, a convivência se torna mais fácil. Com certeza, nós nos tornamos melhores companhias para quem estiver do nosso lado. E é realmente isso que eu espero, que todos nós consigamos. Por isso, de vez em quando, faz uma retrospectiva da sua vida. Pensa em situações, se ainda tem alguma sombra escondidinha aí dentro do seu sentimento. E vamos jogar a água do perdão. O perdão que nos liberta.
E para fazer isso, uma vez me perguntaram, então eu vou ter que procurar as pessoas e vou ter que falar com elas? Não. A gente resolve isso dentro da gente. Se, como Jesus colocou aqui na passagem, a gente tiver oportunidade e ainda estiver em caminho com o nosso irmão, a gente pode fazer, vai ser ótimo. Se não, a questão tem que ser resolvida internamente. É aqui onde a gente vive o nosso céu e o nosso inferno. Então vamos agradecer ao nosso Mestre por essa lição que nos foi concedida essa noite, tão importante para todos nós sem exceção, porque todos estamos mais ou menos no mesmo grau de maturidade espiritual e habitamos essa terra aqui. Temos condições de entender isso que foi colocado aqui hoje. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente peça a Ele a lucidez, a força necessária para que a gente tenha a coragem de se olhar por dentro, sem máscaras, de perceber que nós não somos uns seres defeituosos, que tudo que nós fazemos, nos ressentindo, nos magoando, é apenas uma defesa. É um medo de ser ferido. É o medo de não ser amado. Só isso. Que nós possamos perceber isso dentro de nós. Tirar todas essas defesas, colocar as armas no chão, para que esse peso não fique nos prendendo, nos acorrentando à terra, ao chão, pior, ao abismo. Porque quando nós perdoamos, quando nós nos livramos do ressentimento, o nosso espírito se eleva. E aí sim, pode chegar até o alto do nosso entendimento e dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome, que venha até nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, dentro de mim, dentro de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim é. Porque Deus assim quer de todos nós. Deus é a vibração do amor o tempo todo. E quando a gente se tira essa bagagem de dentro de nós, aí sim a gente pode sentir o Pai Nosso, não que está nos céus, mas que está aqui dentro. E aí a nossa força, ela centuplica. Porque aí sim a gente pode começar a pensar e dizer como Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E nós todos também somos um com o Pai. Que vocês tenham aí uma excelente semana. Espero que esse evangelho tenha tocado o seu coração e principalmente o seu entendimento. É muito importante. E que a gente tenha aí uma semana abençoada, com a graça do nosso Mestre, que cada lar aqui representado seja abençoado mais uma vez, e sempre é, nós sabemos disso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não esqueça de curtir quando ele vai lá para a página do Instagram e também lá no YouTube. Tá bom, minha gente? Compartilhe também com quem vocês quiserem. E se Deus quiser, e Ele sempre quer, semana que vem estaremos aqui de volta, segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Muito obrigada a todos.